Opa, tudo certo? Thiago, novamente aqui para trazer para vocês mais um conteúdo de qualidade, hein? E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é processos de otimização, ok? E você entendendo esses processos, eu tenho certeza que você vai subir aí um degrau rumo ao seu conhecimento avançado nessa maravilhosa ferramenta que é o Excel. Então, se você gosta e quer ter essa informação, vem comigo que eu vou te mostrar. Fórmulas só são eficientes quando nós estamos falando de um volume baixo de dados. Aí sim ela mostra o seu total poder, o seu potencial. Agora, quando estamos falando de 20, 30, 40, 50 mil linhas em um relatório, e claro, dependendo também da quantidade de colunas que você está inserindo essas fórmulas, o seu relatório ele passa a ficar muito pesado, porque o Excel em si ele exige que haja um hardware, ou seja, um processador para fazer todos os cálculos matemáticos e trazer para você esse resultado. E o impacto maior é justamente para o usuário final, que pode ser você em um segundo momento, quando vai rodar ou atualizar o seu dashboard, ou um terceiro que vai utilizar essa sua ferramenta. E aí é mais perigoso, porque quando nós falamos de distribuição dos relatórios, não dá para a gente ter 100% de certeza, né? Claro, dado algumas ressalvas, a gente não consegue saber qual é o perfil do computador que a pessoa vai utilizar. Então, talvez eu esteja projetando meu dashboard em um baita computador com um Core i9, muita memória RAM. Então, para mim, está tudo muito simples nessa montagem. Ele calcula muito rápido, eu consigo executar. Mas o cara que vai utilizar o meu relatório, ele tem um Core i3. Será que o poder de processamento desses dois processadores é igual? Com certeza não. Então, quando nós falamos, por exemplo, do cara que manipula o Excel, aquele profissional ali do nível intermediário, nível iniciante, eles têm preocupações diferentes. Então, o iniciante e o intermediário se preocupa muito em aplicar o seu conhecimento, em absorver informação de alguns lugares, seja internet, cursos, aplicar isso dentro dos seus relatórios e dashboards. Agora, o cara que é avançado, ele tem uma preocupação diferente. Ele já sabe como executar, ele sabe quais são os melhores processos, mas agora ele pensa em três coisas distintas, que é modelagem de dados, eficiência e layout das informações. Então, dito isso, vem comigo aqui que eu vou te mostrar uma forma super eficiente de você ter o mesmo resultado de uma PROC-V sem usar a PROC-V, ok? Vem comigo, bora lá! Esse nosso arquivo em Excel, ele trata de informações de vendas, né? É uma base de vendas. Então nela tem algumas abas com informações que eu preciso, e nessa primeira, base vendas, eu tenho produto, né, que seria o produto A, B ou C, é o tipo de produto, o método de pagamento, que pode ser cartão de crédito ou boleto bancário, número de parcelas, se o método de pagamento é à vista ou parcelado, eu tenho a data da venda e algumas informações sobre o nosso cliente, como nome, e-mail e telefone. Na próxima aba, eu tenho o custo, ou seja, para cada produto, eu tenho o valor total dele, quanto eu vou aplicar de juros sobre o total em relação a cada parcela. Então, esse cliente ele fez uma compra à vista do produto A. O valor que eu vou cobrar é R$500. Não, ele parcelou em 2 vezes. Então, eu vou aplicar 1,5%, né? Deixa eu abrir aqui as casas decimais. Eu vou aplicar 1,5% do valor total em cima de cada parcela, ok? E esse 1,5% ele representa R$ 8,00 para o produto A, R$ 15,00 para o produto B e R$ 30,00 para o produto C. Na terceira tabela, eu tenho o meu DDD e a região do cliente, ou seja, o estado e a região, tá certo? Se fosse, por exemplo, o caso da gente utilizar apenas fórmulas para fazer isso, ia ser muito simples. Eu crio aqui uma nomenclatura para esse cabeçalho, faço uma PROC-V e trago a informação e depois o cálculo matemático aí para verificar quanto eu aplico de juros em valores em cima de cada parcela. Super simples, ok? Mas nós vamos utilizar um outro modelo para isso. Nós vamos utilizar o Power Query, que ele é uma ferramenta oriunda aqui do próprio Excel. Para que isso funcione, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar
toda a minha tabela. Então, eu cliquei aqui dentro, dei um Ctrl asterisco para selecionar tudo. Venho na guia Dados, que é a opção que nós vamos utilizar aqui para fazer conexões. No nosso caso, ele é uma conexão interna no próprio relatório, mas a gente pode utilizar isso para fazer uma conexão com o banco de dados diretamente, com outras planilhas ou arquivos CSV, tá certo? Então eu vou clicar aqui, venho em de tabela e intervalo, e ele vai abrir para mim aqui o editor de consulta do Power Query. Nesse momento eu não vou mexer em mais nada aqui, tá bom? Nós vamos deixar esse processo para ser realizado um pouquinho mais para frente. Eu só vou fazer essa conexão e clicar em fechar e cancelar. Reparou que ele criou uma nova aba para mim? Eu não quero essa aba, tá certo? Por quê? Ela simplesmente vai refletir o que tem na minha aba principal. Então, se eu vier aqui, ó, na última linha e selecionar, aliás, inserir alguma informação, então, ó, eu inseri aqui um hífen para cada uma das colunas. E eu vier aqui e atualizar, lá no final, ele vai mostrar para você a linha que eu inseri, lá na minha base de dados. Eu não quero essa informação agora. Então, eu posso vir aqui e excluir a planilha inteira, ok? Eu vou selecionar aqui agora a planilha de custo. Venho aqui, ó, em dados, da tabela intervalo. Não vou fazer nada nesse momento, a não ser mudar. Então, vou colocar base, underline, base, underline, custo. E vou fechar e carregar. Venho aqui, ó, e excluo essa planilha. E agora, eu venho aqui no DDD e região, seleciono tudo, e o mesmo processo. Dados, de tabela intervalo. Eu vou chamar ele de base, underline, região. E vou fechar e carregar. Criou uma nova planilha e eu vou excluir essa planilha, ok? Só não se confundam, tá? Planilha é a mesma coisa que aba, ok? E pasta de trabalho, ele refere-se ao arquivo em Excel. Então, quando eu falo exclui uma planilha, não é você excluir 100% do arquivo, é a aba, ok? Como o próprio nome diz aqui, ó. O Microsoft Excel excluirá permanentemente esta planilha. Deseja continuar? Eu clico em excluir. Então, primeira parte do nosso trabalho aí, ele já está feito, ok? Qual é a segunda parte do nosso trabalho? É tratar os dados e trazer ele para uma nova aba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nas minhas conexões. Se no seu ele não abriu, você vai fazer o seguinte, ó, vem aqui, ó, em dados e clica de novo aqui, ó, em consultas e conexões, ele abre essas opções. Pode clicar em qualquer um dos três. E nós vamos começar a tratar os nossos dados, tá? Qual é o ponto positivo de você fazer todos esses processos dentro do Power Query? Porque ele é algo permanente. Por exemplo, aqui eu cliquei, ó, na minha base gabarito, então ele vai trazer todos os dados aqui para mim, e você pode modificar algumas coisas. Por exemplo, ó, vamos imaginar que telefone eu não quero que ele seja um número inteiro, que é o dado que está aparecendo aqui, ó, número inteiro. Eu quero transformar ele em texto. Aí eu vou adicionar aqui, ó, uma nova etapa, e ele vem para cá como texto. Ele mudou de 1, 2, 3, que é o número inteiro, para ABC, que é um texto. Qualquer informação que for inserida lá naquela nossa tabela e vier para cá, ele será configurado como um texto. Eu não preciso ficar mudando nada lá na minha tabela. Isso é algo positivo do Power Query, ok? Mas não é esse processo que eu quero fazer agora. Então beleza, ó. Nós vamos utilizar o seguinte, as três tabelas agora para criar uma nova conexão, uma quarta conexão que ela será a junção de todas as informações que eu preciso. E eu vou usar como base essa base gabarito. Então, a primeira coisa que nós vamos trazer para cá é a parte de custo, certo? Vamos lá na tabelinha de custo. Eu tenho o meu produto, eu tenho o meu custo, eu tenho o meu percentual por parcela. Aqui, ó, ele mostra o percentual em número decimal, ele não mostra no formato de percentual mesmo. Depois a gente pode ajustar isso. E aqui ele mostra também o meu valor total, que seria aquele acréscimo, também em um número decimal. Então lá nós vimos que ele mostra para mim R$8, mas na realidade ele é R$7,50, ok?
Nós vamos fazer isso a partir de uma chave única, ou seja, a chave única é aquele dado que ele não vai ser modificado. Então eu vou vir aqui, ó, em base e gabarito, venho aqui, ó, nessa página inicial, eu quero mesclar consultas, ok? Beleza. Ele mostra para mim aqui, ó, todas as colunas que eu vou utilizar, e aqui embaixo há nenhuma visualização disponível porque eu ainda não selecionei a minha segunda tabela. Eu seleciono aqui, ó, base e custo, e agora tem uma sacada, nós vamos utilizar aquela chave primária que eu falei. Então, a chave primária na minha tabela é o produto A, e eu vou trazer aqui também, ó, produto A. Ele mostra para mim que houve uma relação com sucesso entre as duas tabelas, quando a gente compara a coluna produto da tabela base e gabarito e a coluna produto da tabela base e custo, tá certo? Só dá um OK, e aqui agora a gente tem esse resultado da correlação. Eu posso clicar nessas duas setinhas e a partir dela selecionar exatamente o que eu quero trazer da segunda tabela. Nesse caso, eu não vou trazer essa tabela nome original, eu quero o nome real dela, e eu vou trazer somente a coluna de custo e a coluna valor total. Então, só clicar aqui e dar um OK, e aí nós vamos ter o resultado dela. Tá vendo? Então apareceu aí o custo e o valor total, tá certo? Agora nós vamos fazer esse processo para a segunda tabela, que é a tabela base região. Então, para isso, eu vou clicar novamente na opção de mesclar consultas. Agora eu vou selecionar uma chave única diferente. Agora eu vou selecionar a coluna DDD da tabela base gabarito e agora o prefixo da tabela base região. Selecionei e eu tenho aqui o retorno igual nós tivemos antes. Mesmo processo. Agora eu vou selecionar só estado e região e dar OK. Então aqui eu já tenho meu retorno, é só clicar em fechar e aplicar. Agora eu vou pegar aquela minha conexão, ok? Vou clicar ali com o botão direito, carregar para, selecionei ali o local que eu quero carregar meus dados e dei um OK, viu? Agora nós temos aqui o seguinte, ó, toda aquela minha tabela original, tá certo? Os dados iniciais ali da base e vendas, e lá no final, o resultado da conexão com todas as outras tabelas, ou seja, fizemos uma PROC-V sem efetivamente utilizar a fórmula PROC-V. Tá certo? E aí, curtiu? Então é o seguinte, eu tenho dois recados para você. Primeiro, não deixa de se inscrever no meu canal, então se inscreve, dá um joinha, compartilha, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem a funcionalidade do Power Query, ok? Isso é novo para muitas pessoas. E se você quer se aprofundar um pouco mais no Power Query, conhecer um pouco mais sobre modelagem de dados e linguagem M, coloca aqui nos comentários que aí eu vou fazer um vídeo exclusivo para você sobre essas suas dúvidas ou a gente aprofunda um pouquinho mais, tá certo? Então, é isso e até a próxima.